Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Podfísio. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito discutido no meio da osteopatia e pouco discutido porque eu posso dizer assim, para fisioterapia em geral. Então, quando eu falo hoje osteopatia, é muito mais fácil as pessoas, os fisioterapeutas e os próprios pacientes conhecerem a osteopatia como uma modalidade terapêutica importante, como uma modalidade terapêutica que é resolutiva. É muito comum a gente ver pacientes que foram atendidos recomendando a osteopatia para pessoas próximas, familiares e tal, mas quando a gente pergunta, quando a gente fala para qualquer pessoa sobre a origem disso, né, da onde que veio, da onde que nasceu, como é que surgiu, como é que foi a caminhada, e às vezes até aparecem algumas questões relacionadas assim, a osteopatia é alguma coisa nova que surgiu agora e que agora está começando a gerar mais frutos e mais resultados. A nossa conversa é sobre isso hoje, e a gente vai ter um papo com um grande amigo meu, uma pessoa que já me ajudou muito em muitos momentos da minha vida. Um cara que tem uma experiência fantástica com osteopatia e um grande estudioso também da vida do criador da osteopatia, Dr. Andrew Taylor Still. Então, professor Anderson Delano, obrigado aí pela participação, seja muito bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse e que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória com a osteopatia para a gente começar esse bate-papo. Bruno, meu irmão, sua generosidade é algo gigantesco. Que bondade a sua falar tudo isso de mim, meu irmão. A minha, a minha gratidão, meu amor, meu respeito por você, ele só cresce. Você é uma das pessoas mais importantes da minha vida, negão. Tenha certeza disso. Bruno, eu sou um entusiasta, né, da osteopatia, um entusiasta da vida do estilo. Sou um fisioterapeuta osteopata, eu graduei na Universidade Católica de Salvador, fiz o meu mestrado na Universidade Federal do Rio. E como em todo o módulo nosso na Ebrafim, eu sempre falo o seguinte: eu tenho orgulho de dizer que eu sou formado, certificado e diplomado em osteopatia pela Ebrafim, né? Eu tenho essa benesse, eu tive esse beneplácito de construir a minha carreira osteopática com essa nossa escola, que é tão querida, que tanto nos encanta. Irmão, assim, falar do estilo para mim é um entusiasmo absurdo, absurdo. Eu sou realmente um apaixonado pela vida, pela obra desse cara, né? Tem algumas passagens da vida dele pessoal que me empolgam, que remete a algumas situações vividas por mim. As piores que ele passou, graças a Deus, eu não passei. A gente vai falar a respeito disso, né? E aquela coisa, Bruno, eu acredito que para a gente saber aonde a gente quer chegar, a gente tem que saber de onde a gente veio, né? A gente não pode negligenciar a nossa história. Eu posso estar sendo exagerado com o que eu vou falar aqui agora, e peço desculpa se eu estiver sendo realmente exagerado, mas guardado as devidas proporções, não dá para falar de cristianismo sem falar de Jesus Cristo. É indissociável. E falar de osteopatia sem se remeter a Andrew Taylor Still não é falar de osteopatia, né? Então hoje a gente vai fazer esse bate-papo hoje. Eu vou procurar, Bruno, ao longo dessa nossa conversa, sempre fazer com que a gente entenda o momento dele, o que ele vivenciou, o que ele passou ali. E aí eu já quero começar, Bruno, dando uma sugestão para a rapaziada, que é a autobiografia do Still, né? Esse livro é maravilhoso. Esse livro me fez entender um pouco mais de osteopatia, principalmente no momento em que eu tenho uma particularidade, Bruno. Eu conto para os meus alunos em sala. Eu demorei praticamente um ano para entender o que era uma lombar roll. Eu fazia, manipulava, etc e tal, mas a coisa não estava muito encaixada na cabeça, o contexto todo, né? E quando o contexto veio, eu fiz, meu Deus do céu, é isso aqui. E mergulhar na autobiografia do Still me fez entender um pouco mais do universo dele e incorporar um pouco mais a osteopatia. Então vamos lá, vamos bater papo, vamos começar a respeito dele.
Legal. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode começar é falando um pouquinho assim, como que a osteopatia foi criada? Como que ela surgiu? E aí, já enganchando nessa pergunta, a gente pode começar pensando assim: a osteopatia é alguma coisa nova ou é algo que já existe há muito tempo? E se for muito tempo, quando que é isso? Então, quais foram as situações, Anderson? Quais foram as condições que o Dr. Andrew Taylor Still precisou viver e passar para que o produto dessa experiência de vida se transformasse nisso que a gente faz hoje e que a gente ajuda tanta gente. Eu vou responder essa sua pergunta, Bruno, mas eu vou dar um passo para trás. Né? Eu vou contextualizar para a gente chegar no primeiro ato osteopático. Né? O Still ele é filho de um pastor metodista e médico, o Dr. Abraham Still, né? E ele, além de médico, além de pastor metodista, ele cultivava milho. Então, a infância do Still foi mais ou menos da seguinte forma: durante o dia, ele plantava milho junto com a família, e à noite ele saía para caçar para compor a alimentação da família ao longo dos dias. Todas as caças que eles faziam eram tratadas pelo Still, ou seja, ele coloca para a gente que ele começou a ter esse encantamento por dissecação, por anatomia, por entender os processos, fazendo a dissecação dessas caças dele lá na primeira infância. Né? E ali por volta, eu estou com algumas pescas aqui que eu não quero me perder em datas, e ali por volta de 1838, quando ele tinha 10 anos de idade, ele foi acometido por uma cefaleia intensa, uma dor de cabeça intensa, absurda, e ele relata que aquele momento foi o primeiro ato osteopático da vida dele. Tinha duas árvores no quintal da casa dele e tinha uma corda, como se fosse um varal, né? Entre uma árvore e outra. E ele se deita e apoia esse varal na base do occipital. E ali foi a situação, por coincidência, aspas, em que essa cefaleia diminuiu e ele adormeceu naquele varal. Imagina o que é você estar num varal com uma corda aqui embaixo do seu occipital e você aliviar uma dor de cabeça intensa que nada estava resolvendo. Ele descreve esse momento, Bruno, como o primeiro ato osteopático dele. E ele era um cara tão obcecado pelo processo, tão obcecado para entender o que estava acontecendo, que ele começa a partir daí a mergulhar na anatomia. Ele é um médico, né? Ele foi um médico norte-americano, filho de um outro médico, e é bom que se diga, Bruno, que naquela época a, o aprendizado, o ensino não era muito parecido com o nosso, com os bancos universitários, né? Existia os bancos universitários, mas o aprendizado se baseava em acompanhar um outro profissional. Então ele passa a andar com o pai, passa a acompanhar os atendimentos com o pai, e dali com o livro, ele mesmo escreve o livro do Gray do lado, né? O manual de anatomia, ele vai começando a desbravar o corpo humano, né? Mas uma coisa importante, Bruno, que eu quero ressaltar é que o Steel ele foi talhado na dor e no sofrimento, né? Ele perde a primeira esposa e perde três filhos, um surto de meningite que ele não conseguiu curar. Ele não conseguiu, enquanto médico, com o pai ali, conseguiu a cura desses familiares. E isso dilacerou a alma dele, né? Ele mesmo descreve, a dor foi tão intensa que eu sentia como se estivesse dilacerando o meu corpo vivo. E aí é que ele começa a mergulhar na anatomia ainda mais profundamente. É aí que ele começa a tentar querer entender. Porque na crença dele, ele, enquanto metodista praticante, ele tinha a ciência, não vou entrar aqui, Bruno, agora em fatores religiosos, mas eu quero que as pessoas entendam o universo dele. Ele, um protestante praticante da Igreja Metodista, ele entendia que Deus era a perfeição e entendia que o corpo humano era uma obra de Deus e, por ser uma obra de Deus, era perfeita. E se era perfeita, esse próprio organismo, esse próprio corpo humano tinha a capacidade
de se autorresolver quando alguma coisa fugisse dos trilhos. Ele ainda não tinha cunhado esse termo, mas esse entendimento dele já desembocava para uma das leis da osteopatia, que é a lei da autocura, né? Ele é É, um inquieto, Bruno, ele é um inquieto, é um cara inquieto demais. isso é importante, assim, né, Delano, para contextualizar, porque acho que essa experiência, principalmente, né, dessa tragédia, né, desse trauma com a família e etc., trouxe para para ele aquele desconforto de quem colocou em prática uma forma de tratamento também farmacológica da época, que era a forma de se trabalhar com essas condições. E uma coisa que a gente discute, mas discute pouco até hoje, que é o quanto que esse tratamento farmacológico ele pode ajudar, mas o quanto de efeitos colaterais também tem no tratamento farmacológico tradicional, né? E as consequências desse tratamento que foi feito com a família é, foram terríveis, né? Então, assim, o que a medicina tradicional oferecia na época para lidar com essa condição, ao invés de fortalecer aquele organismo, ela é, enfraqueceu esse organismo, diminuiu a capacidade e uma condição e para poder restaurar a condição de saúde. Então, quando a gente fala assim do mecanismo de autocura, né, de quanto que isso é importante, a gente lembrar as pessoas sobre isso o tempo todo, né? A gente precisa acreditar que o nosso organismo é capaz de se curar e muito mais do que isso. A gente precisa fortalecer o nosso organismo de estratégias positivas de saúde, vida, saúde física, emocional, social, né? E como que tudo isso vai fazer uma base importante para qualquer pessoa que precisa de um tratamento de qualquer coisa, né? O Bruno, ele em 1800, eu vou voltar um pouquinho só para eu chegar num ponto do sofrimento dele, para mergulhar nesse universo que você citou agora. Quando ele estava com 16 anos, existe a divisão da Igreja Metodista, né? Porque estava ali em vias de acontecer a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, e a igreja foi dividida entre os pró-abolição e os escravagistas, né? Então ele mergulha nesse universo, junto com o pai. O pai era um pastor daqueles fervorosos, defendia o abolicionismo, e ele vai dos 16 até os 20 nessa caminhada com o pai, e aos 20 anos ele se casa, ele tem o primeiro casamento dele com a Mary Margaret. E aí ele ganha os dotes do sogro, né? Ele monta uma fazenda, começa a plantar milho e diz, pô, agora eu vou ficar independente, agora eu vou tocar minha vida, vou tocar minha família. 6 meses depois tem uma baita de uma geada nos Estados Unidos e ele perde a plantação toda. E aí, uma coisa interessante que ele relata é o seguinte, eu tive que ir trabalhar como professor. Eu estou citando isso agora porque lá na frente, quando a gente estiver chegando no finalzinho da trajetória dele, eu vou falar dessa parte de ensino. E ele vai trabalhar como professor. E ele mesmo relata que ganhava muito pouco, $1 por dia, alguma coisa desse tipo, e etc. Só que o que é que acontece, Bruno? No meio dessa confusão, ele que no total teve 12 filhos, né? A esposa e 6 filhos dele morrem antes dos 12 anos. Imagine a confusão na cabeça desse cara, com aquela crença em Deus, né? A crença na perfeição do corpo humano, ele se enxergando como um instrumento de cura, de, de alívio para as pessoas, e ele perde esses entes queridos, sendo que dos filhos, dos 12, 6 antes dos 12 anos de idade. Eu não gosto nem de pensar nisso, negão. Se alguém aqui tem filho, né, pensar num negócio desse dá um arrepio na alma. E aí, Bruno, ele, ele entra no que hoje nós chamaríamos de depressão, né? Existe um relato de que ele, nesse período de sofrimento, dessa briga da medicina alopática, ele sem acreditar naquilo,
Ele se isolava no meio do mato, ele ia para dentro das fazendas, subia nas árvores, ficava isolado, e a rapaziada foi começando a ficar preocupado com ele. E aí, meu irmão, em 1852, ele já com 24 anos, ele volta a fazer as andanças com o pai, né? Sendo que o pai precisou, Bruno, se deslocar, sair por andanças desde aquela confusão lá da igreja metodista, né? E ele se bate, meu irmão, com os índios das tribos Shawnee. Essa parte da história dele é maravilhosa. Eu não sei se eu estou fugindo muito da tua pergunta inicial, e se eu estiver fugindo, por favor, me traga de volta. Ele começa a conviver com os índios Shawnee, né? O pai tratando alguns, ele também tratando outros, e etc e tal, e diz a lenda, isso não é algo, pelo menos do meu conhecimento, que está comprovado, tem algum relato na literatura, mas é com esses índios da tribo Shawnee que ele começa a aprender as manipulações. Mas ali, Bruno, a cabeça dele abre, porque com os índios ele começa a trabalhar com o que hoje a gente chamaria de curas alternativas, né? Com chás, com ungüentos, pomadas, aquelas soluções com folhas, com materiais da natureza, e ele começa a ver resultado naquilo. Ele começa a ver resultado, ver a coisa acontecer, só que ele era tão inquieto, irmão, tão inquieto. E já com aquela ideia da dissecação lá das caças que ele fazia quando pequeno, que ele pede permissão aos índios para dissecar os cadáveres dos mortos, né, da tribo. E os índios viram tanta verdade nele, tanta predisposição para fazer o bem, que dão autorização. E é dali que começa a surgir uma máxima nossa lá na frente, na parte mais adiantada da história dele, que é aquela máxima do anatomia, osteopatia é anatomia, mais anatomia e, sobretudo, anatomia. Né? Esse período dele com os índios da tribo Shawnee foi de extrema importância para ele começar a entender o funcionamento do organismo, para já começar a buscar sedimentar aquilo que ele depois cunhou como princípio da autocura. Cara, e olha como que é, né? O primeiro sofrimento colocou em xeque a questão da farmacologia como a única opção e a solução para buscar saúde. Principalmente os conflitos com a igreja e a guerra, né? A guerra civil americana, elas tiraram ele da onde ele estava para poder fazer uma caminhada, né? Nos Estados Unidos. E ali muitas coisas foram acontecendo, né? O, o encontro com a tribo Shawnee, é, o, o cuidado como médico das pessoas que estavam sendo, né, atacadas em guerra. Então, assim, ali ele consegue usar, entre aspas, como um laboratório, que na verdade não era isso, né? Era um médico Sim, tentando salvar vidas ali, né? Mas a experiência que, que ele conseguiu adquirir naquele momento, né? A partir do sofrimento de tanta gente, a partir de tanta gente com tantos problemas, de tantos assuntos emergenciais, isso foi dando uma bagagem terapêutica como o médico queria conhecer cada vez mais e cada vez mais, né? Que realmente, para quem quer aproveitar esse momento, é aquela coisa, né? É na guerra que a gente cria as maiores oportunidades de crescimento mesmo, né? E uma coisa interessante é assim, né? Nessa história de conhecer o corpo humano, se não houvesse a guerra, se não houvesse esse encontro com essas tribos, se não houvessem situações aonde, entre aspas, se permitiu estudar mais a fundo o corpo humano, inclusive aí com a questão das dissecções, o que você falou do sofrimento, né? Se não tivessem existido todos esses sofrimentos, é provável que a gente não tivesse essa osteopatia que a gente tem hoje aqui. perfeito. O Bruno, ele passa aproximadamente 22 anos em torno dessa tribo Shawnee, né? E nessa confusão toda da guerra, trabalho ficou escasso, né? Para a população como um todo, a alimentação ficou escassa, etc. e tal. E eu não me recordo exatamente qual a cidade que ele estava, isso está na autobiografia dele,
passavam trens carregados de mantimentos e o que hoje a gente chama aqui em Salvador de estivador, né? Aqueles caras que estão ali no porto para carregar as sacas dos alimentos e colocar nos caminhões, etc e tal. E os trens vinham com essa galera, esses hoje que eu chamo de estivadores, né? Só que o que é que acontecia? Os caras se machucavam, vinha lá um torcicolo, vinha lá uma lombalgia, uma ciatalgia, etc e tal, e eles perdiam a capacidade de trabalho deles. Aí o trem seguia e os caras ficavam ao léu ali sem conseguir o trabalho. Só que aí a fama dele já estava começando a despontar devagarzinho, e aí, quando ele vai vendo essa rapaziada, ele chega pro pessoal da estação de trem e fala assim, ó, vocês estão me procurando para tratar vocês, eu tenho uma forma nova de tratamento, mas eu ainda não tenho muito garantia do que é que eu vou conseguir com isso. Vocês estão dispostos a ser submetidos a serem minhas cobaias, etc e tal? Os caras topavam de imediato, porque era ou buscar a cura ali para continuar trabalhando, ou então ficar sem trabalhar, né? Sem levar comida para dentro de casa. E foi aí que ele começa a trajetória manipulativa dele. A rapaziada chegava com um torcicolo, com a dor lombar, com a torácica ali travada, ele começava a manipular, resolvia, os caras avançavam para o trem de novo. É nesse período que ele começa a pegar a mão com as manipulações. Parte bem interessante. E ele é bem sincero, né? Ó, não tenho certeza do que eu estou fazendo ainda. Se vocês quiserem se submeter, vamos nessa. É interessante, né? As referências, as principais referências do Dr. Steele, pelo menos quando a gente lê, né, nos livros que falam sobre a trajetória dele, ele tinha algumas referências de alguns filósofos sociais, biólogos, médicos, mas Sobretudo estudiosos. pessoas que tinham uma visão mais ampla da, da saúde e doença das pessoas dentro de um contexto ambiental, com uma coisa que desse uma perspectiva maior. Mas nunca essas pessoas foram a principal referência do Dr. Steele para criar a osteopatia. Por várias vezes ele fala isso, né? A minha principal referência da osteopatia é a natureza e Deus, né? Então, o tempo todo a gente tem essa coisa do reforço, assim, né? É, é um cara absolutamente religioso e, e a ideia de trabalhar no conceito de que a natureza é minha principal referência é querer dizer que, desde que se viva a partir dos princípios de um organismo saudável em meio à natureza, ao ambiente onde ele está inserido, a partir daí começa a se criar as melhores condições para que você fortaleça a sua saúde e, portanto, diminua a sua perspectiva de doença. Então, assim, quando a gente fala da natureza e de Deus, ele referencia muitas vezes dessa forma, né? Por que que a referência é Deus? Porque eu tomo como base a natureza e o Criador da natureza é Deus. Então, essa é a minha linha principal. E a partir daí, aonde que continua a referência de trabalho? A referência continua no estudo de anatomia e nas percepções que foram adquiridas ao longo da trajetória, né? Eu não tenho muita certeza, mas eu vou tentar. Então, eu vou tentar de que maneira, né? É a pessoa que começou a ser curioso o suficiente para começar a perceber, quando colocar a mão em um tecido, perceber, aqui eu tenho mais mobilidade, aqui eu tenho menos mobilidade. Aqui está mais quente, aqui está mais frio. Se esse está mais frio, eu preciso esquentar aqui. Se esse está muito quente, eu preciso esfriar, né? Então, aonde mexe pouco, precisa mexer mais. E aí ele começa a construir teorias a partir disso. Então, aquela perspectiva assim, bom, um tecido que não se mexe muito é um tecido que ele, vamos chamar assim, de mais, entra em congestão. Então, se ele entra em congestão, esse organismo não é capaz de levar todos os nutrientes necessários e nem remover lá o resíduo metabólico daquelas estruturas. E a partir daí, quando a mobilidade melhora, a cor do tecido muda, a temperatura do tecido muda e o paciente e as pessoas começam a referir
diferença naquela percepção que tinham antes para a percepção que tinham depois. Então, é muito interessante a gente pensar nesse contexto todo e como que era valorizada, o que a gente chama de osteopatia agora falando de outro princípio, né? Da lei da artéria. A lei da artéria Lei da Terra. tem muito essa característica, né? O Bruno, e o que me chama a atenção agora, ouvindo você falar, é que a gente está aqui num período em que ele ainda não tem 35 anos de idade. Então, essa maturidade para ele chegou muito cedo, né? Muito cedo. Ele é um cara além do tempo, muito além do tempo. E aí, o que é que acontece, Bruno? Entrando voltando para os contextos históricos dele novamente. Ele, ele, com 29 anos, ele se torna deputado estadual, ele se envolve na política, né? Tumultua a Assembleia Legislativa lá de Baltimore, sai ali por volta de em 1861. É quando morre o primeiro filho dele, em 1863 nasce outro, e ele já estava no exército. Ele foi um major do exército. E tem algumas histórias bem interessantes do estilo militar, porque ele nunca perdeu a essência dele, Bruno. Ele nunca perdeu a essência de buscar a cura dos seus pacientes, nunca perdeu a essência de acreditar em Deus, nunca perdeu a fé dele. Então, passagem interessante da trajetória militar do Steel, em que o pau está quebrando, a guerra está rolando, né? Abolicionistas contra os escravagistas, e de repente ele se vê no fronte da guerra, no meio do combate, com a tropa dele atrás e com alguns conhecidos que ele considerava como amigos no outro lado como adversários, como os inimigos de guerra. Só que ele era um cara tão espirituoso, tão fora de série, que ele parou a guerra. Ó, bandeira branca aqui, segura, eu vou lá do outro lado agora, vou ver quem é que está precisando dos meus serviços médicos. Ele para a guerra, meu irmão, atravessa o fronte e vai tratar aqueles que eram inimigos dele. Olha que loucura, olha a capacidade. Guardadas as devidas proporções de comparação, quem fez isso recentemente foi Pelé. Pelé parou uma guerra, né? Isso aí. Eu quero citar isso para que as pessoas entendam a grandeza desse cidadão que é o Dr. Schill. Ele para uma guerra, rapaziada não entende nada, mas respeita ele. Ele atravessa o fronte, trata todo mundo lá do outro lado, volta, e aí depois o pau quebra de novo, né? E acontece um negócio interessante, Bruno. Ele ali por volta dos 36 anos, né, em 1864, ele é acometido por uma hernia inguinal. E aquilo afasta ele do exército. Ele é obrigado a ir para a reserva, né? E aí, meu irmãozinho, ele volta para casa. Na reserva do exército, voltando para casa, 3, 4 semanas depois dele retornar para casa, ele perde mais 3 filhos. Aí, meu irmão, a cabeça dele deve ter ido para as cucuias, Bruno. Aí ele realmente entra numa profunda depressão, porque ele começa a se questionar o porquê de tudo aquilo. Começa a se questionar enquanto pai que se afastou de casa, né? Mas tinha um quê de patriotismo, um quê de acreditar que aquela era uma luta divina também, coisa desse tipo. Só que quando ele volta, ele perde 3 filhos. Aí a depressão se instala de forma. É aí que ele fala exatamente esse trecho que eu citei mais cedo, mas é desse momento aqui agora do pós-guerra. Fui rasgado e dilacerado pela dor. Fui rasgado e dilacerado pela dor. 3 anos depois, ele vai para o seu segundo casamento. Aí tem mais 3 filhos, só que tempo depois o pai dele morre, que era a grande referência dele, né? Então, é importante que a gente tente imaginar esse contexto, imaginar como é que estava a cabeça desse cara, tamanha a confusão, tamanha as situações, né, que ele passa com aquilo. Acho Até que que chega ele ali. Pode falar, Bruno, pode falar. eu acho que até que chega tudo isso, né? Você perder tanta gente importante aí no seu caminho, né, no seu percurso,
Você pode tomar dois tipos de atitude aí, né? A atitude de revolta, indignação e abandono, ou a questão de que o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para conseguir ajudar que outras pessoas não passem por isso. Então, é um negócio complicado que eu vou dizer aqui, mas enquanto a medicina nos Estados Unidos, nesse momento, ela estava passando por por um processo de um conceito de europariza, de migrar para Europeização, né? isso, migrar para um padrão mais europeu, de criar um modelo mais protocolar de intervenção. O Dr. Steele ele estava na contramão desse processo, de ainda questionando todos os métodos e todos os resultados daquele modelo que estava chegando, e, assim sendo, era também um crítico ferrenho ao modelo de ensino universitário de medicina, porque ele realmente não conseguia enxergar os melhores resultados. Então, assim, para alguém que passou por tantos problemas, que está buscando com todas as forças ali aprender situações que possam ajudar a curar pessoas, a hora que você vê uma expansão importante de um modelo de medicina que muitas vezes era incapaz de fazer isso e que protocolava um modelo que óbvio que não vai funcionar para todo mundo, isso gerou uma revolta muito grande. Tanto que ele começou a estudar medicina uma época, no ensino universitário, né? Ele já era médico, mas começou a trabalhar dentro do universitário, só que desistiu na sequência porque é, o, o que ele estava buscando de conhecimento era incompatível com aquilo que estava sendo ensinado dentro desse processo. Aí a gente tem que eu acho que é aí que é legal, assim, antes que a gente tem uma disruptura, né? Que existe a medicina tradicional e a medicina osteopática. Então, o que que é a medicina osteopática? A medicina osteopática é uma medicina criada por Dr. Andrew Taylor Still, aonde a maior inspiração e as principais referências para que ela exista, elas estão na natureza, na anatomia, nos organismos vivos, e o diagnóstico e tratamento, ele envolve, de maneira muito importante, as percepções do terapeuta em relação à mobilidade e, consequentemente, às funções desses organismos. A partir daí, a gente começa a entender por que que a gente discute princípios de osteopatia. Estrutura e função são interdependentes. Não dá para olhar só para a estrutura e achar que isso é suficiente para provocar cura, porque eu preciso de enxergar como que a função pode influenciar a estrutura e como a estrutura influencia a função, né? A capacidade de fluidez líquida, ela é essencial para a saúde de um organismo, no sentido de nutrir e de retirar os resíduos metabólicos. O organismo, ele é único e indivisível. Todas as nossas estruturas, elas são interconectadas e interdependentes. Então, quando a gente começa a trabalhar num conceito segmentar e de especialidade de um ponto específico, você está deixando para trás a história de todo o resto que, de alguma forma, conspirou para que aquilo acontecesse. E, por último, o trabalho do terapeuta não é em si curar o paciente, mas criar as melhores condições possíveis para que esse organismo possa reestabelecer o seu processo de saúde. Sejam essas condições ali, mecânicas, nutricionais, ambientais, emocionais e assim por diante. Acho que é um pouco desses princípios também. O Bruno ele deve ter sido um cara muito ácido, né? Muito ácido e gozador. E ali por volta dos 45, 46 anos dele, ele nessa revolta aí com essa medicina tradicional, e por conta de todo esse sofrimento, ele mergulha realmente no estudo da anatomia, né? E ele traz consigo, desde a época lá do convívio com os indígenas, ele traz ossos. Então ele fica estudando os ossos, as articulações, etc. e tal. E andava realmente com um saco de ossos perto dele, né? Tem até aquela foto clássica, ele segurando o fêmur, admirando o fêmur, etc.
Até que ali, por volta dos 45, 46 anos, ele se auto-intitulava como curador. Ele já não mais se chamava de médico, já não queria mais a chancela do médico, se dizia um curador. E dentro desse período, cara, ele está em casa, sossegado, quieto, entra um menino correndo, um menino de 5, 6 anos. Doutor, pelo amor de Deus, vem aqui ajudar minha mãe. Minha mãe tá morrendo, tá passando mal. Ele acreditava que a mãe estava em trabalho de parto, né? Aí pega todo o material dele para fazer um parto e avança para casa dessa mulher. E chega lá, Bruno, ele encontra a mulher dispineica, né, com falta de ar, com aquela dificuldade de respiração. Ele faz exatamente o que você falou, faz aquela anamnese, faz aquela inspeção, vê uma zona hipo, vê uma zona hiper, etc e tal. Ele encontra, nessa situação, ele encontra uma disfunção costal, uma disfunção de costela. Na autobiografia não explica para a gente que disfunção que era essa, né? Mas ele identifica a disfunção, vai lá, posiciona, manipula. A mulher melhora, refere alívio de imediato ali. Só que não dava mais para ele voltar para casa, período de muito frio, muita neve, etc e tal, ele pernoita na casa dessa senhora, né? E quando ele acorda no outro dia para voltar para casa, a mulher já estava trabalhando como se nada tivesse acontecido. Meu Deus do céu, quantos pacientes que eu recebi com diagnóstico de pneumonia que foram tratados de forma alopática e a gente perdeu, e poderia ser um caso como esse dessa mulher. E aí, irmão, o que é que acontece? Esse evento com essa senhora foi no dia 21 de junho de 1874. No outro dia, ele descreve que, numa espécie de visão profética, isso aí é palavras dele na autobiografia. No dia seguinte a esse ocorrido, ele descreve: num instante, como uma explosão de luz do sol, veio toda a verdade apareceu na minha mente. Lancei ao vento a bandeira da osteopatia. Fecha aspas aí. Então, nesse momento, ele, ele descreve que as coisas se encaixaram na cabeça dele, né? Ele teve realmente uma visão profética. Enfim, cara, tem uma passagem bíblica que eu não me recordo agora qual que é, mas é rapidinho, Bruno. Ela fala mais ou menos assim, tentando fazer os comparativos, né? Tentando entender o universo dele, um profundo estudioso da Bíblia. Mas tem um determinado momento em que Pedro recebe o convite para visitar um centurião romano chamado Cornélio, e ele eram dois povos que não se misturavam, né? Os judeus e os gentios, aquela coisa ali, e Pedro tem uma visão de animais descendo do céu e ele, com base lá no Antigo Testamento, acreditando que aqueles animais eram impuros, e Deus fala para ele ali: Pedro, eu purifiquei, pode avançar com tranquilidade. É mais ou menos a visão que Steel teve, né? Ele descreve que vem encaixando todas as peças ósseas, todas as estruturas anatômicas e buf, a coisa explode na frente dele. 22 de junho de 1874, lancei ao vento a bandeira da osteopatia. E aí, irmão, esse cara cai para cima, ele começa a estudar cada vez mais, começa a desbravar cada vez mais esse raciocínio de anatomia, correlacionando a anatomia, e ele começa, Bruno, a ter grandes resultados. Começa a ter um fluxo grande, né, de gente procurando ele, e aquela dificuldade financeira que ele teve lá atrás começa a se resolver, porque tinha muita gente de muitas posses que ficava encantado com o resultado e dava terreno para ele, dava animais, enfim, ele foi realmente criando um grande patrimônio. E aí, por volta de 1864, 74, perdão, ele na Baker University, ele doa o terreno para a universidade. Ele trabalhava também com marcenaria, ele ajuda a construir o arcabouço dessa universidade, enfim, constrói a universidade como um todo.
e entrega para a população. Toma aí agora a gente tem aqui uma universidade bacana, etc e tal. E depois de um tempo ele volta. A universidade segue a vida dele, ele está estruturando aqui os conceitos dele, os conceitos osteopáticos dele, e depois ele volta empolgado para a universidade para apresentar, né? Bate na porta com toda humildade, eu vim aqui apresentar esse meu entendimento a respeito do que nós podemos fazer pelos nossos pacientes, etc. Tal qual a maior parte dos seres humanos responderam com a puta do ingratidão. Bateram a porta na cara do velho guarda. Não, meu irmão, isso aqui é coisa de maluco. O que você faz é curandeirismo, não tem fundamentação teórica nenhuma, não tem nenhuma estruturação científica. Bateram a porta da universidade que ele deu o terreno, que ele ajudou a construir e que não aceitou ele. Mais uma porrada da vida na história desse velho guarda, né? Um período de muita tristeza para ele, né? E acontece um negócio interessante, Bruno, nesse meio. Ele tem uma certa responsabilidade porque ele se auto-intitulava curador, ele já não se auto-intitulava como médico, né? E aí, quando ele chega, a universidade bate a porta na cara dele. E aí, irmão, acontece duas coisas muito interessantes na trajetória desse cidadão. A universidade bate a porta na cara dele. A igreja metodista faz um movimento para expulsá-lo, né? E nisso tem até alguns parentes, alguns familiares deles envolvidos. E ele também era maçom, Bruno. Ele fazia parte da maçonaria. E a maçonaria também criou um movimento para expulsar o velha guarda. Em maçonaria se fez ali um debate a respeito, uma votação a respeito, e a maçonaria resolveu não expulsar o Chico. Só que a igreja metodista o expulsa. E aí vem mais essa crise na vida dele. Pô, meu pai trabalhou tanto por essa igreja, teve tanta devoção por essa igreja, eu tenho tanta devoção pelo que é professado nessa igreja, e a igreja me expulsa. E tem uma outra passagem interessante desse período, que é o seguinte: os familiares dele já estavam acreditando que ele está ficando louco. Já queriam até interditar o velho guarda, colocá-lo num sanatório, né, uma casa psiquiátrica, alguma coisa desse tipo. E nesse período, o irmão dele, o Edward Steele, ele adoece. Esse Edward Steele recebe uma carta de um outro irmão dizendo: ó, toma conta do Steele aí, porque o velho guarda tá ficando maluco, etc e tal. Só que o Edward adoece e o Steele vai visitar e passa aproximadamente 3 meses com ele, tratando dele. O que aconteceu com o Edward? Ficou curado. Eu não me recordo agora qual era o diagnóstico clínico desse irmão dele. Mas fato foi que ele ficou curado. E esse irmão começa a perceber, Bruno, que o raciocínio dele tinha lógica, não tinha nada de loucura. Porque ele sentiu na pele, né? Ele foi curado por aquilo que o pessoal chamava de maluquice. E o Edward, tempos depois, se torna osteopata, é, aluno da primeira turma de osteopatia do Chile. Isso aí ele já está em Kisk, a universidade dele já é em Kisk. Isso é um trava-língua para mim, né? Enfim, Brunão, é uma história gastroenterite. O que ele tinha era uma gastroenterite. Eu observei aqui na minha pesca. E nesse período, aí, nesse processo, ele trata aproximadamente 20 casos, todos com êxito. Mas olha que interessante, né? Como que a história ela se repete o tempo todo. O que que acontece com qualquer pessoa quando ela começa a se destacar muito naquilo que ela faz, apresentar resultados realmente surpreendentes, só que mais do que isso, quando começa a criticar os outros métodos que existiam e começa a contestar outras formas de trabalho consolidadas como as únicas corretas. O que que, Atual isso, né? o que que acontece quando isso... O que acontece é sempre, perseguição em todos os níveis, né? Perseguição social, perseguição política, perseguição religiosa, é, e
e isso talvez aí seja o grande problema que a gente tem hoje, muitas vezes, para poder mudar e para poder evoluir as formas de trabalho. Então, por exemplo, hoje tem muita gente ainda que critica a osteopatia, mas assim, critica com Com palavras ódio, né? que extrapolam a crítica ao trabalho, assim, né? Com talvez um pouco de rancor mesmo, ódio. E, e quando a gente pega um pouco da história do que pessoas assim, quantas pessoas a gente conhece que têm incríveis de trabalhos com pacientes, resultados fantásticos, pacientes que não tinham outra opção de tratamento, outra opção de apoio, de ajuda, que não fosse aquilo que foi apresentado para eles, e, e eles conseguiram ser curados, evoluir. A gente vê isso acontecer todos os dias. E como é que isso não é o mais importante no final das contas, né? Então, assim, a gente está entrando num período, de novo, que é o período de discussão se a osteopatia ela é uma ciência universitária ou não, né? Isso já aconteceu. A osteopatia ela já foi ciência universitária nos Estados Unidos por muito tempo. Ela ainda é uma especialidade universitária, uma especialidade médica, mas ela não é assim em todos os países. Em muitos países ela é um curso de formação e uma prática profissional. É, no Brasil, a gente conseguiu inserir aqui como uma especialidade do fisioterapeuta, mas existem ainda muitos brasileiros que trabalham na osteopatia como uma prática profissional. Perfeito, perfeito. Agora, saindo um pouco dessa história toda aí, Anderson, na tua opinião, esse a gente tratar a osteopatia como uma prática universitária hoje, isso vai ajudar a osteopatia a crescer ou isso vai atrapalhar a osteopatia de acordo com os seus princípios, na tua opinião? Rapaz, você me aperta sem me abraçar, Bruno. Você me aperta sem me abraçar. Caramba, eu não vou fugir da dividida, não, Brunão, mas você sabe que eu sou um praticante de jiu-jitsu, né? E no jiu-jitsu tem uma parada que fala assim: a essência do jiu-jitsu é a defesa pessoal. Pensa que eu estou fugindo do raciocínio, não, que você vai ver que eu vou amarrar tudo daqui a pouco. A defesa do jiu a essência do jiu-jitsu é a defesa pessoal, né? E aí as pessoas, à medida que a coisa foi evoluindo, se perguntam o seguinte: quando que o jiu-jitsu vai se tornar um esporte olímpico? Vai ser bom se tornar esporte olímpico ou não? Por quê? O que é que acontece? À medida que o jiu-jitsu foi evoluindo enquanto esporte, ele passa a contar com pontuações. A essência antes era a finalização, é você finalizar o adversário. E aí ele vai contando agora por pontuação, por posições que você vai progredindo ali. A coisa foi perdendo um pouco dessa essência inicial lá da defesa pessoal, né? Tem lutas que são lutas muito amarradas, que vai só por pontos e etc e tal. Aí tem aquela galera que defende, não, tem que ser um esporte olímpico para ter um boom, para ter atingir um público maior e etc e tal. Só que está perdendo a essência. A essência lá do Carlos Gracie, a essência lá do Japão feudal, dos samurais, está se perdendo com essa questão da pontuação. E quando você me pergunta se a osteopatia e os bancos universitários, etc., se vai ser bom ou não, com sinceridade, irmão, eu não tenho uma opinião formada, eu não tenho um juízo de valor a respeito disso. Uma coisa eu te digo, irmão, eu acredito muito que o resultado fala mais alto do que tudo, né? Os nossos resultados, eles fazem zoada, eles fazem barulho. Não tem um juízo de valor, Bruno. Assim como o jiu-jitsu também, se vai ser esporte olímpico ou não, não tem um juízo de valor. Porque a gente tem dois lados aí que são contraditórios nesse sentido, né? A gente tem o ensino universitário que ele é mais formal e muito mais amarrado em um processo, protocolo e etc., né? De, de situações que precisam ser regulamentadas, ensinadas de tal forma, né? Trabalhadas de tal maneira. Não é que isso seja ruim,
mas o que a gente percebe é que muitas vezes, dentro desse contexto universitário, principalmente no modelo universitário que a gente tem mais atual, é que a essência da individualidade, da sensibilidade, de, de desenvolver, digamos, alguma coisa mais intuitiva, instintiva é, acho que isso acaba que foge de um pouco do escopo do ensino universitário. Mas é uma tendência. Alguns países da Europa já formalizaram a osteopatia como Sim. ciência universitária, não mais ligada à área médica, mas como ciência universitária. A gente tem uma série de países do mundo que a osteopatia continua sendo especialidade médica, isso não acontece só nos Estados Unidos. E, por outro lado, você trabalhar com a osteopatia como uma ciência universitária, isso te dá muito mais acesso para as pessoas em maneira geral. Então, você poderia atuar de maneira mais contundente nos sistemas de saúde pública, é, e isso aproxima mais a osteopatia Da e população, né? a ação comum, né? Então a gente fala até muitas vezes assim, né? O que que falta para a osteopatia se consolidar? O que falta para a osteopatia se consolidar talvez seja a sua parte social. No Brasil, vai, vamos falar em Brasil. Sim, E sim. por que que no Brasil a gente não tem uma osteopatia consolidada no aspecto social? Porque ainda é um trabalho elitista, é caro, as pessoas elas pagam caro para fazer, elas têm que estudar muito, então elas cobram caro dos pacientes para serem atendidos. Então, isso não tem alcance da população. A população em geral mesmo. A osteopatia não é algo Sim, que possa ter alcance da população. Então, você tem a osteopatia como um recurso incrível que pode trazer coisas muito legais para as pessoas, mas você não tem reconhecimento social disso. Reconhecimento social não é reconhecimento de paciente. Reconhecimento social é algo maior que isso. Fisioterapia já foi assim. Fisioterapia, sim, sim. no primeiro momento da fisioterapia, você falava assim: fisioterapeuta quer trabalhar no serviço público? Ele fala, mas nem a pau. Eu quero montar minha clínica, quero ganhar meu dinheiro, quero atender um monte de paciente, eu quero meu ar-condicionado, quero ali minha filha, papapá. Beleza. A hora que começou a abrir curso de fisioterapia, curso, esse monte de fisio no mercado, tem clínica para todo mundo trabalhar? Não tem. Então, o que que sobrou? Porra, sobrou o público aqui, o serviço público. Eu quero. E à medida que isso aconteceu e que as pessoas começaram a trabalhar no serviço público, aí sim. Aí todo mundo falou, putz, como é que a gente ficou tanto tempo aqui sem fisioterapia? O quanto que isso é importante, né, para a saúde pública. É, e a fisioterapia hoje ela tem reconhecimento social absurdo, né? Então, assim, Perfeito. hoje não é ponto de discussão se a fisioterapia é bom ou ruim. Todo mundo sabe que ela é importante, necessária, boa e que ela faz parte do modelo de gestão de saúde, é, mas a osteopatia ainda não passou por esse processo. Ela ainda é uma medicina alternativa, é, por mais que a gente tenha aí órgãos internacionais, até a própria OMS, ela recomenda a osteopatia como uma prática de saúde integrativa, saúde de medicina alternativa, ainda pessoas mais vulneráveis, em geral, não têm acesso. Ah, Bruno, mas nunca tem acesso? É claro que a gente tem alguns projetos que a gente tenta trabalhar, né, Anderson? Então, assim, a gente tem os estágios, a gente tem esse projeto do Mãos à Obra, que a gente Vamos tenta lá. aproximar de alguma maneira, mas isso se a gente pensar na necessidade da população e o que é ofertado, Não dá conta, né, irmão? absolutamente insuficiente, sem nenhuma perspectiva de ser suficiente um dia, né? Então a gente ainda está vivendo um momento difícil e tal, né? Você sabe que a osteopatia é alguma coisa tão difícil de se conceituar que quando a gente vai falar assim, ó, define o que que é osteopatia. Todos os grandes autores, todos os grandes estudiosos, e nem mesmo o Dr. Steele, existe uma definição única, padrão, e que consegue dar uma abrangência Consensual. de tudo que aquilo pode proporcionar. Você tem a tua definição, Anderson? Tenho não. Ô, Bruno, você estava falando e eu viajando no. Como será que o Steel pensaria, né? Como será que o Steel imaginaria isso tudo? Ele era muito afeito ao processo, ele gostava dos processos, né? Ele sabia que os resultados vinham por conta de processos. E hoje em dia, irmão, eu
eu bato muito nessa tecla com os meus alunos que eles querem só o resultado, né? Querem só a ponta do iceberg. E Chiu tem uma passagem na autobiografia dele que ele fala que ele se revoltava com os alunos. Quando ele já tinha a universidade dele pronta, o curso dele pronto, chegava alunos lá que não queriam saber da anatomia, não queriam saber da fisiologia, etc e tal, só queriam aprender a técnica. Ele, como a gente diz aqui na Bahia, ficava virado na porra com aquilo, estarrava mesmo o pessoal. Eu acredito, Bruno, que a solução disso tudo, a solução mais adequada para isso tudo, passa nós, enquanto formadores, temos grandes responsabilidades nisso tudo, né? De ir não só focando no aspecto técnico da coisa, mas no aspecto comportamental, algo que a Ebrafim já faz de forma brilhante, que é esse componente de gestão, esse componente de entender o mercado, né? Ontem teve uma reunião, eu não pude nem participar dela, estava em uma outra missão. A responsabilidade vai ser nossa, né, irmão? De todos nós formadores, de todos nós que quer queira, quer não, somos influenciadores dos futuros osteopatas. Mas a responsabilidade também é individual, né? Então, a gente também não pode assumir a culpa pela é, menor responsabilidade de trabalho do outro. Então, assim, com a quantidade hoje que a gente tem de profissionais de saúde no Brasil, com a quantidade de fisioterapeutas que a gente tem no Brasil, que realmente é muito grande, né? Muita gente, inevitavelmente você vai ter gente praticando de maneira positiva e gente praticando de maneira negativa. Isso a gente não consegue controlar, né? Mínimo que a gente tem que fazer, o mínimo que a gente tem que fazer é dar bons exemplos, né? Então, assim, é isso que está dentro da nossa possibilidade, do nosso alcance, e estimular, motivar e contar essas histórias para a pessoa entender assim, né? Vai ser fácil o meu processo? Foi fácil o processo do Dr. Steele? Não, graças a Deus, ele passou por tudo isso para que a gente não precisasse passar, né? Ele passou por tanto sofrimento, por tanto problema, né? Para que a gente não precisasse passar. Ele ficou satisfeito com o produto final. Se a gente pega historicamente, né, a primeira universidade de osteopatia foi em 1897, e em 1899 já tinha mais ou menos 3 universidades, e o Dr. Steele já estava irado, que já estava completamente insatisfeito com o processo. Então, quer dizer, ele perdeu o controle. Ali ele fala, osteopatia, eu perdi o controle sobre a osteopatia. Ali eu não consigo mais Sim. determinar o padrão que eu acredito para que isso aconteça. Mas é inevitável, Anderson, porque quando algo cresce e gera valor e resultado, é inevitável que isso se expanda de forma mais rápida. É inevitável que essas coisas elas fujam exatamente de um controle único, de que tem que ser dessa maneira. Isso pode ter um lado negativo, que é muitas vezes que isso é usado não da maneira como traria o melhor resultado, mas por outro lado, é a partir dessa perda de controle que surgem coisas novas, novas oportunidades, novos conceitos que são agregados, novas maneiras de abordar o paciente. Então, se hoje a gente tem uma osteopatia que ela leva em consideração todos os aspectos emocionais, sociais e familiares como um componente importante da saúde do indivíduo, isso nem sempre foi percebido dessa maneira pela osteopatia. E digo mais, se a gente pegar o osteopata raiz europeu, ele não está nem, ele não tá nem aí para escutar o paciente. Então, é uma característica que tem grupos de osteopatas no mundo, em alguns lugares, que consideram um pouco mais, né, a importância de entender e perceber essas relações, e outros que não, mecânicos diretos e, ó, aonde mexe mais, onde mexe menos, técnica, 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 o organismo está em equilíbrio de mobilidade e agora deixa o seu poder de autocura fazer o trabalho. Quer dizer, sempre isso é suficiente? A gente sabe que não. Hoje a gente sabe que não. Ô, Bruno, eu quero contar duas histórias. Duas historinhas que
se assemelham a esse trecho do nosso bate-papo e essa nossa discussão. O Steel já sedimentado em Kiskeville, né, ele recebe um inglês chamado John Little John. Era um inglês que sai da Europa para se tratar e estava com alguns problemas de saúde e chega nos Estados Unidos. Ele se apresenta ao Steel, já estava ali sabendo da fama do Steel, o Steel o recebe, começa a tratar e ele pede para que o Steel também ensinasse a ele o que fazer, né? Como era a osteopatia e etc. E Steel assim o faz. Vai formando o John Little John. E em determinado momento, o John Little John ele traz os conceitos de fisiologia. Vamos lá, se Steel era anatomia, mais anatomia, sobretudo anatomia, o John Little John era fisiologia, sobretudo fisiologia e cada vez mais fisiologia. E foi um período bacana ali, porque eles tinham alguns embates importantes. O John Little John apertava a mente do velha guarda, né? Com questionamentos, etc e tal. Só que começa a ter um desentendimento entre os dois. O John Little John, além desses embates técnicos, se envolve com a filha do Steel. Aí o velha guarda já ficou puto com aquilo, o John Little John se manda, vai embora para Chicago, e lá em Chicago ele funda a primeira universidade, né? Fora desse entorno ali do Steel. Uma outra história interessante é do William Smith. Ele descobre, entende a fama do Steel e vai na direção de Kiskeville. E começa a procurar, bom, onde é que eu acho o Steel, onde é que ele atende, etc e tal. Aí alguns colegas médicos ali, o que é que ele faz? E os caras não sabiam responder. Os médicos do entorno de Kiskeville não entendiam o que é que ele fazia. Aí o William Smith faz assim, não, eu vou procurar ele. E os médicos recomendam, tá bom, pode procurar, mas não diga que você é médico. Aí o William Smith chega, começa aquele contato ali com o Steel, começa aquele debate, toma lá da cá, e ele resolve abrir o jogo. Bom, velha guarda, eu sou médico também, mas eu preciso que você me ensine isso aqui, porque você descobriu tudo que a gente lá na Europa vem buscando e não consegue achar. Tudo que os outros médicos norte-americanos vêm buscando e não conseguem achar. Eu preciso que você me ensine essa arte, me ensine esse negócio. O Steel topa. E aí o Will Smith passa esse tempo com ele, não sei precisar quanto tempo eles passam. Aí chega num determinado dia, o Steel fala para ele assim: bom, aqui eu já te ensinei tudo, você está formado. Sim, um aperto de mão, o Steel dá um aperto de mão e pode ir embora. Não, meu irmão, não quero isso não, você tem que fazer um certificado. E aí o próprio Will Smith mostra para ele, constrói com ele um modelo de certificado. O Steel concorda com aquilo, assina, diplomando o Will Smith, que volta para a Inglaterra, né? E lá na Inglaterra ele começa, ele abre a primeira universidade, o primeiro curso, né, de osteopatia na Europa. Essa parte eu ri muito quando eu estava lendo, porque o velho agora fala, não, deu uma aperto de mão nele, para mim você concluiu aqui agora. Não, velho. Eu preciso de certificação. Você tem que me dar uma comprovação, constrói meu diploma aí. E aí, quando ele vai para a Europa, pô, aquela explosão que o Steel disse que tinha acontecido lá começa realmente a tomar conta do mundo, né? E chega um ponto que ele não dá mais conta, né, Bruno? Não tem mais como segurar. É, é interessante assim, né? Porque agora a gente vai voltar lá no começo da nossa conversa. Então, para quem acha que a osteopatia está chegando no Brasil agora, porque ela chegou no Brasil aí há 25, 30 anos, para quem acha que isso é novo, na verdade a osteopatia ela é muito mais antiga que isso. Então, para quem acha que a osteopatia está se provando, não, a osteopatia já foi provada. Nada sobrevive por tanto tempo se realmente não tiver grandes resultados, tá? Nada sobrevive por tanto tempo se não tiver grandes resultados. Com toda certeza. Então, a gente está falando de algo centenário, algo que tem princípio, algo que segue o modelo tradicional de ensino e aprendizado em saúde. A osteopatia ela é pautada em anatomia, claro que a anatomia sempre com destaque especial,
mas uma anatomia que é capaz de reconstruir um pensamento dinâmico sobre fisiologia, sobre biomecânica, né? E aí, como todos os sistemas corporais se adaptam e trabalham para que para que essas ciências elas possam é, estar em bom estado, em estado de funcionamento, etc, etc. Então, às vezes as pessoas ainda questionam fazem o seguinte questionamento, né? Que eu acho que vale a pena aqui, né? Bruno, mas a osteopatia, há quem diga que ela não tem evidência científica. E eu diria para você, não mesmo, porque é impossível a gente avaliar a osteopatia como técnica de tratamento, uma vez que ela não é uma técnica. É impossível a gente avaliar a osteopatia um tratamento específico, uma vez que ela não é um tratamento. Ela é uma metodologia de ideias que, a partir do conceito, da filosofia, do histórico e dos princípios, você utiliza as técnicas que você conhece, as técnicas que você tem à mão, e dentro do curso de formação você aprende várias delas. Perfeito. Uma vez que as pessoas falam assim, a osteopatia não tem evidência científica, a gente vê que muitas das técnicas que a gente usa em osteopatia, elas fazem parte aí dos principais guidelines que a gente tem hoje em diversas situações clínicas no dia a dia. Então, falar disso e falar dessa maneira pode significar duas coisas. A primeira é falta de conhecimento, e a segunda é falta de responsabilidade. Eu sempre falo assim: se você tiver qualquer dúvida sobre a capacidade da osteopatia de ajudar um indivíduo, você liga para os pacientes de um bom osteopata e pergunta para eles o que eles acharam do que foi oferecido para eles. Mais do que isso, pergunta para esses pacientes se eles fariam hoje um outro tipo de tratamento que não fosse esse, caso eles viessem a Perfeito. então, existem coisas que a gente não pode brigar. A gente também está num processo, assim, a luta do Dr. Steele lá atrás com a medicina tradicional, a gente passa por algo semelhante hoje, claro que uma proporção muito, muito menor, assim, que não se compara, mas no sentido assim, é como se a gente precisasse se provar o tempo todo para poder falar uma linguagem que essas pessoas elas vão aprovar, entre aspas, né, que elas vão assinar, entre aspas, é, mas quem realmente é beneficiado disso já assinou faz muito tempo e continua assinando todos os dias. E vai assinar todos os dias. E aí o que a gente tem que fazer é estudar, aprender, praticar, ensinar, oferecer, tratar e fazer com que isso que nasceu lá há mais de 100 anos atrás possa continuar vivo, possa continuar respirando e mais do que isso, né? É, tem gente que é super tradicional, mas eu acredito que possa continuar evoluindo como, como ciência. É, como ciência em todos os sentidos, não só uma ciência de mas como uma ciência em todos os sentidos. Acho que esse é o futuro do que a gente tem, os grandes desafios pela frente. Seja ciência universitária ou seja uma ciência técnica. Enfim, talvez essa discussão não seja mais importante para quem realmente busca a essência da osteopatia. Eu acho que é mais ou menos isso. É, Ô, Bruno, eu me sinto instigado a realmente falar para os nossos alunos o seguinte: eu acho que numa conta de padaria, 99% de nós, no momento da formação em osteopatia, ficamos com aquela ansiedade de obter o resultado logo, né? De aprender logo a técnica, e a coisa é processual. Ela vai exigir a repetição, ela vai exigir a dedicação, né? Então, se a gente tiver essa entrega, tiver essa dedicação, esse ânimo de estudo diário, de mergulhar e não se preocupar. Eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora para não ser mal interpretado. E não se preocupar em provar de imediato a eficácia, a eficiência daquilo. Porque ela está em expansão, a osteopatia está em expansão, nós estamos em constante processo de aprendizado e quem está no início dessa caminhada precisa ter essa consciência, né? Precisa ter essa
Um termo que está muito na moda hoje em dia é essa resiliência. Porque não é, eu costumo dizer em sala de aula o seguinte, Bruno, osteopatia não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. E é uma maratona que não vai terminar nunca, né? Cada vez que a gente vai mergulhando nesse universo, a gente vai percebendo que tem muito mais coisa para ser desbravada. O horizonte vai se alargando cada vez mais. Então, que nós incorporemos essa ideia e que o nosso aluno também entenda que é uma coisa processual e que vale muito a pena. Então eu vou te pedir para finalizar esse bate-papo, Delano, finalizar esse assunto aí que é, eu considero assim, o que você falou, você falou tudo no começo, né? Se a gente quer saber para onde a gente vai, a gente precisa entender melhor de onde que a gente veio. Então, para finalizar esse bate-papo, eu queria que você deixasse duas mensagens. Uma mensagem para esse aluno que está aí na jornada, seja ela no início, seja ela no meio, seja ela já com um pouco mais de trajetória. Para essa, eu falo aluno porque eu acho que todo mundo aqui é aluno, né? A gente segue aluno e, enfim, acho que a gente não vai mudar nunca esse perfil, esse panorama, né? Uma mensagem para esse aluno que está na caminhada. E se você pudesse mandar uma mensagem para o Dr. Steele hoje, o que que você diria para ele? Caraca. Ai, Brunão. Irmão, acho que se eu tivesse de frente para o velho guarda hoje, pudesse perguntar ou dizer alguma coisa para ele, eu ia falar com toda certeza muito obrigado por não ter desistido, por ter encarado toda essa trajetória com tamanha força. Ia fazer uma pergunta para ele: estou no caminho certo? O que é que você acha? Estou seguindo certinho ou estou desviando do foco? E para os nossos alunos, Breno, e você foi muito feliz quando você fala que nós somos realmente eternos alunos, né? Veja aí quanto que a gente aprende, né? Por exemplo, o George, o Eric, né? Cada mensagenzinha dele, cada visualização que a gente pega um detalhezinho ali, entende uma outra coisa. Que a gente siga desse jeito, Bruno, que os nossos alunos sigam desse jeito, com integridade, né? Respeitando o processo, com repetição, com estudo, com foco, né? E pensando sempre em ser uma pessoa melhor. Se eu sou um homem melhor, eu me torno um pai melhor. Se eu sou um osteopata melhor, eu me torno um cidadão melhor, eu me torno um pai de família melhor. Que a gente siga nessa verdadeira busca de virtude, né? Eu acredito que a gente pode definir, se puder definir um estilo, é um homem virtuoso. Sim. É um homem virtuoso. Que a gente pegue esse exemplo dele e siga, valorizando o processo, valorizando o passo a passo, como o Jorge fala, pequeno, pequeno, né? 1% melhor todos os dias e com certeza essa entrega, esse estudo, essa repetição prática vai fazer valer a pena lá na frente. E aí a nossa responsabilidade só vai crescer e a gente vai estar cada vez mais pronto para fazer valer a pena essa responsabilidade. Perfeito, é isso aí. Eu acho que eu diria parabéns. Uma coisa é você conseguir fazer a sua vida e transformar outra vida. Outra coisa é você transformar uma forma de enxergar um paciente, né? E transformar uma profissão, transformar uma maneira de trabalhar. Esse é um legado aí esse é um legado que está marcado para sempre, enfim, e é grandioso, realmente muda completamente a proporção de tudo isso. Para o nosso aluno, o propósito, né? Pensa que se você está nessa jornada com a gente aqui é porque você tem um propósito e se você está com a gente é porque os nossos propósitos eles são comuns, se não exatamente comuns, mas a gente tem realmente muitos pontos em comum. E obrigado pela confiança de estar com a gente e conte conosco sempre para que você possa estar cada vez mais próximo do teu propósito, né? Porque o nosso propósito também é esse, é te ajudar dentro dessa caminhada e dessa jornada.
para todo mundo que está com a gente e que acompanhou com a gente esse bate-papo e essa trajetória toda, meu sincero, muito obrigado mais uma vez. A gente faz esse tipo de conteúdo para que vocês aproveitem, estudem, usem como de algum tipo de forma de inspiração, de trabalho, de conhecimento. Para a gente é muito importante que vocês divulguem, comentem, compartilhem, enfim, sugiram novos temas e novos professores, novos profissionais. Toda a forma de interação com esse conteúdo para a gente é importante para que a gente possa manter esse projeto vivo. Então, muito obrigado para todo mundo que acompanha esse nosso trabalho também. Professor, coração mesmo, muito obrigado. Pouca gente sabe que o Delano me ajudou muito em muitas situações específicas da minha vida e eu não esqueço também disso. Então eu vou ser sempre grato, eu faço questão sempre de pontuar que você é um cara incrível, que tem um coração incrível, por isso que eu também ofereço a minha amizade e a minha solidariedade sempre em tudo que você precisar. Tamo junto mais uma vez aí, muito obrigado. Você é muito generoso, meu irmão. Você é muito generoso. E que isso sirva de exemplo para as pessoas, né, Bruno? A lealdade, o espírito de corpo, o empenho, a ajuda sincera. Isso faz parte. A gente estava falando mais cedo de um grande amigo nosso em comum, né? Meu irmão que a vida me deu, que é o Paulo Sintra Neto, e que esses bons exemplos sirvam de inspiração para todo mundo, né? Aí. Você é muito gentil, meu irmão. Para de falar essas coisas. Deus te abençoe, Brunão. Tamo junto sempre, meu irmão. Ó, o Instagram do Anderson fica aqui para vocês. Quem quiser depois segue ele na rede social, manda pergunta, tira dúvida, fica aí para registro também de todos vocês. Valeu, obrigado, até Tamo a junto. Um abraço.